bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em algumas fontes que discutem uma figura, assim, absolutamente central, mas talvez surpreendentemente complexa da nossa história. José Bonifácio de Andrade e Silva. Estamos com trechos de uma entrevista bem rica do escritor Jorge Caldeira. Olá! E é um personagem fascinante mesmo. E olha, esse é um tema com uma ressonância especial para o Instituto para a Valorização da Educação e Pesquisa do Estado de São Paulo, para quem a gente preparou essa conversa. Porque, afinal, antes de ser o patriarca da independência, o Bonifácio era, antes de tudo, um cientista, né? Exato. Um cientista de renome internacional, um mineralogista que descobriu minerais novos, que levaram à descoberta do lítio depois, um intelectual que circulou, assim, pelas principais academias da Europa. A trajetória dele personifica muito essa busca pelo conhecimento, pela aplicação da ciência. O que conversa diretamente com a missão do Instituto, né? Sem dúvida. Então, a nossa tarefa aqui hoje é tentar explorar um pouco essa complexidade toda, e além do título, né? Do patriarca. Entender o estrategista político, o pensador que tinha ideias, assim, muito à frente do tempo dele, e, claro, as contradições também que sempre existem. Como é que ele ajudou a formar o Brasil? Uma figura cheia de camadas. Para começar, né? Pensar num cara do início do século XIX que já falava de inclusão social, abolição da escravatura, até de preservação ambiental. Isso já diz muito, né? Que não era uma figura comum. Então vamos investigar isso aí. Vamos lá. Começando pelo cenário. As fontes contam que o Bonifácio volta para o Brasil em 1819. Ele já tinha 56 anos, né? Passou tipo 30 anos na Europa, estudando, trabalhando na administração portuguesa. Uma vida lá fora. Pois é. E ele volta aparentemente buscando sossego, uma aposentadoria tranquila em Santos. É curioso pensar que, nesse momento, ele não era um separatista, assim, radical. Pelo contrário, a ideia de um Reino Unido com Portugal parecia, agradar a ele. O que muda isso? Então, essa mudança é crucial. E acontece bem rápido. O ponto de virada mesmo, segundo essa análise do Caldeira, são os planos que começam a chegar das Cortes de Lisboa. Fica muito claro que a intenção lá não era manter o Reino Unido coisa nenhuma. Ah, queriam voltar atrás? Exato. Queriam rebaixar o Brasil de novo à condição colonial, talvez até mais fragmentado que antes. Tirar a autonomia que o Brasil tinha ganhado com a vinda da corte em 1808, sabe? Subordinar cada província direto a Portugal, botar governadores de confiança de Lisboa. Isso ignorava totalmente os centros de poder que já tinham se formado aqui: Rio, São Paulo, Minas. E essa ameaça batia direto nos interesses da elite local, né? Comerciantes, fazendeiros, todo mundo que tinha ganhado espaço com o Brasil como Reino Unido. É nesse clima tenso que surge aquela famosa carta para o Dom Pedro, certo? Exatamente. Uma carta que o Caldeira destaca muito pela força e pelo timing perfeito. O Bonifácio alerta o Dom Pedro das consequências de simplesmente obedecer Lisboa e voltar para Portugal. Ele pega pesado na carta. Pega, usa termos fortes, fala em perda de dignidade, que o príncipe ia virar escravo de um pequeno número de desorganizadores lá em Lisboa, e fala do risco real de violência, de um rio de sangue se o Dom Pedro fosse embora e deixasse o Brasil na mão. Essa carta é vista como, assim, fundamental para convencer o Pedro a ficar, o que levou ao dia do fico, em janeiro de 1822. E a velocidade das coisas Nossa! Poucos dias depois do fico, o Bonifácio, que tinha acabado de chegar de São Paulo para o Rio, e as fontes até descrevem a cena, ele chegando ainda sujo da viagem a cavalo. Sim, empoeirado. Exato. É chamado para ser ministro do Dom Pedro. De repente, aquele cientista que queria se aposentar vira o principal articulador político da independência. Vira a eminência parda, né? Assume o Ministério do Reino em Estrangeiros e se torna o cara por trás da estratégia que vai levar ao 7 de setembro. Mas a situação era um barril de pólvora. E aí entra um ponto que eu acho fascinante e talvez um dos mais difíceis de sacar. O Brasil daquele tempo era um caldeirão, né? Um monte de gente querendo coisa diferente. Totalmente dividido. De um lado a coroa, com um príncipe jovem que mal conhecia o país fora do Rio. Do outro, uns movimentos republicanos, federalistas, super fortes em lugares como Pernambuco, que queriam chutar o balde, romper não só com Portugal, mas com a monarquia toda.
Olhando para os Estados Unidos, né? Sim, o exemplo americano era forte para eles. Como é que o Bonifácio, que vinha de uma formação europeia, monarquista, consegue costurar alguma coisa no meio disso tudo? Geralmente essas brigas terminavam com o lado passando por cima do outro. É aí que tá o que o Caldeira chama de fórmula política paradoxal do Bonifácio. Uma genialidade estratégica mesmo, notável. Ele era uma figura muito singular, sabe? Quase um camaleão político, no bom sentido. Como assim? Mas, ao mesmo tempo, ele conseguia conversar e ter algum respeito entre os liberais mais radicais, os federalistas que olhavam para a monarquia com o pé atrás. E qual foi a mágica? Qual a proposta dele para juntar essa galera? A proposta era um meio-termo ousado, né? Convenceu Dom Pedro a aceitar limites para o poder dele e oferecer para os federalistas algo que eles também queriam, mas dentro de uma estrutura que evitasse a guerra civil, a fragmentação do país. A fórmula era, beleza, mantemos a unidade do território com uma monarquia, mas essa monarquia vai ser constitucional, limitada por uma constituição que vai ser feita por representantes eleitos de todas as províncias, eleições gerais e uma Assembleia Constituinte. Essa era a isca, a chave para trazer os federalistas para o jogo. O que é mais interessante ainda quando a gente lembra que as fontes dizem que o próprio Bonifácio, um pouco antes, era meio cético com parlamentos, né? Ele viveu a Revolução Francesa de perto, viu os exageros. Sim, isso mostra o pragmatismo dele, né? Ele ajusta as ideias dele à necessidade do momento. Ele percebe que no Brasil, com essas forças todas querendo puxar cada uma para um lado, a monarquia constitucional com uma constituinte era o único jeito de manter o país unido. Ele abriu mão de algumas preferências dele em nome de um objetivo maior, a unidade nacional. E onde essa conversa toda rolou? Não devia ser fácil sentar monarquista e republicano radical na mesma mesa. A análise do Caldeira aponta para um lugar meio neutro. Um dos poucos lugares onde gente de origem e política tão diferente podia se encontrar e conversar com alguma segurança na época. A maçonaria. Ah, a maçonaria sempre aparece nessas horas, né? Pois é. Bonifácio já era maçom e teria convencido Dom Pedro a se iniciar também. E lá na maçonaria já estavam figuras importantes do grupo liberal federalista, como Gonçalves Ledo. Foi nesse ambiente mais discreto, sabe, longe dos palácios, das praças, que o acordo básico pela unidade e pela Constituinte teria sido fechado. Então o que as fontes mostram aqui, e que talvez seja diferente da imagem popular, é que a engenharia política da independência já estava sendo montada bem antes do Grito do Ipiranga. A própria convocação oficial da Assembleia Constituinte pelo Dom Pedro em junho de 1822, meses antes de setembro. É uma prova forte disso, sem dúvida. E tem mais. As eleições para essa Constituinte aconteceram em várias províncias, inclusive na Bahia, que ainda estava ocupada militarmente por Portugal, ou no Pará, que tinha um governo local ainda fiel a Lisboa. Caramba! Isso mostra a força da articulação que estava rolando. As fontes até dizem que, já em julho de 1822, o Bonifácio, que acumulava também o Ministério das Relações Exteriores, já estava nomeando os primeiros embaixadores para representar o Brasil lá fora, um país que no papel nem existia ainda formalmente. Essa capacidade de articulação é impressionante. Mas por trás da estratégia tinha também uma visão de Brasil, né? Uma ideia de nação que o Bonifácio tinha. E parece que era uma visão bem diferente para a época. Exatamente. E talvez esse seja o lado mais original e, quem sabe, duradouro do pensamento dele. Ele acreditava, e isso aparece em textos dele bem antes da independência, tipo uma carta de 1812, que o Caldeira cita, que existiu uma unidade cultural profunda no povo brasileiro. Uma unidade cultural. Mesmo com toda a diversidade. Sim, ele valorizava o que chamava de costumes sadios da população. E, o mais radical para a época, ele defendia que negros libertos, ou a serem libertados, e indígenas não só podiam, como deviam ser integrados à nação como cidadãos. Isso era remar muito contra a maré, imagino. Tanto contra o pensamento europeu da época, que muitas vezes era racista, quanto contra a própria elite brasileira, que era escravocrata. Mistura, a capacidade de adaptação do povo daqui era uma força, não uma fraqueza, e essa convicção vinha de um cara com uma bagagem intelectual e científica, assim, absurda.
É verdade, não podemos esquecer o lado cientista. De jeito nenhum, ele era um mineralogista famoso no mundo todo, descobridor da petalita, de onde depois isolaram o lítio, membro respeitado das academias científicas da Europa, Londres, Paris, Berlim, Estocolmo, falava um monte de línguas, conviveu com gigantes como o Humboldt, com gente da Revolução Francesa. Ele conhecia o iluminismo por dentro, mas não copiava e colava. Ele reinterpretava, adaptava para o Brasil de um jeito original. E essa combinação de fama científica lá fora com conhecimento profundo da Europa, mas aplicado aqui. Isso deve ter dado a ele uma autoridade quase única, né? Com certeza. Essa autoridade era um trunfo político gigantesco. Mesmo adversários políticos como Gonçalves Ledo, que, segundo algumas fontes, teve a ideia da Constituinte antes do Bonifácio e disputava poder com ele, acabaram tendo que compor, se alinhar no essencial para viabilizar a união nacional em torno do Dom Pedro. Essa convergência improvável de monarquistas, liberais, federalistas, orquestrada pelo Bonifácio e aceita pelo Pedro, é o que o Caldeira argumenta que fez o Brasil ser Brasil. Quer dizer, impediu que a gente se quebrasse em vários países, como aconteceu com a América Espanhola. Agora, a gente precisa entrar num ponto super delicado e que sempre gera debate: a escravidão. O Bonifácio é famoso por ter apresentado um projeto para acabar com a escravidão na Constituinte, mas as fontes também mostram que ele mesmo teve escravos. Como é que a gente entende essa contradição? E qual era a proposta dele de verdade? É uma contradição que mostra bem a complexidade e as ambiguidades daquele tempo, né? Não dá para julgar com os olhos de hoje sem entender o contexto. O Bonifácio via, claramente, a escravidão como um problema sério para o Brasil. Não só moral, mas principalmente econômico e de instabilidade social. A proposta dele, apresentada naquele documento famoso para a Constituinte, a Representação sobre a Escravatura, era, no entanto, gradualista. Por que gradualista? Medo de confusão? Principalmente porque ali por 1822, 1823, não tinha um modelo de abolição em massa que tivesse dado certo de forma pacífica para eles se espelharem. Os Estados Unidos mantiveram a escravidão depois da independência. A Revolução Haitiana, que aboliu e trouxe a independência, era vista pela maioria das elites, aqui, como um exemplo de caos, de violência, algo para se evitar a qualquer custo. Entendi. Ação social. Ele sugeriu usar e aumentar mecanismos que já existiam aqui, como as alforrias, né? Aquelas formas de libertação de escravos pelos senhores, às vezes pagando, às vezes por serviço prestado, usar isso como base para uma transição mais controlada para o trabalho livre. As fontes falam de umas medidas bem concretas que ele propôs, né? Algo sobre terra, direitos. Sim, a proposta era surpreendentemente completa para a época. Tinha ideias tipo reforma agrária, distribuindo terras públicas, as devolutas, para os libertos terem como se sustentar. Propôs modernizar o direito de propriedade, acabar com aquele sistema antigo das Seis-Marias que concentrava a terra demais, e algo bem inovador. Ele queria trazer a relação senhor-escravizado para o campo da lei. Como assim? Ele sugeriu criar tipo uma relação contratual supervisionada pelo Estado com o judiciário mediando conflitos. Seria um passo para transformar o escravizado, mesmo que aos poucos, em alguém com direitos perante a lei. E ele usava argumentos econômicos também para convencer? Muitos. Ele dizia que a escravidão deixava os proprietários preguiçosos, acomodados, sem interesse em inovar, em racionalizar o trabalho, que impedia a formação de um mercado consumidor interno e dificultava organizar a produção de um jeito mais eficiente, tipo as fábricas que ele viu na Europa. As fontes até falam que ele mesmo tinha um sítio experimental em Paquetá, onde só usava trabalhador livre, assalariado. Talvez para provar que o modelo dele funcionava economicamente. Mas uma proposta dessas tão avançada não deve ter sido bem recebida pela galera que mandava, imagino. Com a terra indígena, isso gerou uma reação violentíssima dos setores mais conservadores, escravocratas da elite, que eram muito fortes na Constituinte e na Corte. E aí? Essa pressão em cima do Dom Pedro foi um dos motivos principais que levaram à demissão do Bonifácio do ministério, em julho de 1823, e depois ao exílio dele.
As ideias mais transformadoras dele acabaram engavetadas ali naquele momento, foram derrotadas politicamente. Outra ideia que parece vir do futuro é essa preocupação ambiental do Bonifácio. A gente associa isso mais ao século XX e XXI. De onde vinha isso no começo do XIX? Olha, o Caldeira tem uma interpretação interessante sobre isso. Ele sugere que essa preocupação ambiental talvez não viesse só do manual do iluminismo europeu, que às vezes via a natureza só como algo a ser dominado. Podia vir da formação dele como cientista naturalista, da observação atenta dos nossos ecossistemas, e talvez até de uma absorção do conhecimento prático das populações locais, tipos indígenas, sobre como usar os recursos sem destruir tudo. Faz sentido. Tem um texto antigo do Bonifácio, de quando ele era jovem em Portugal ainda, sobre a pesca da baleia aqui na costa. E ele já argumentava que precisava limitar a caça para não acabar com as baleias e, assim, garantir que a própria pesca pudesse continuar existindo no futuro. Quer dizer, uma lógica que junta direto conservação ambiental com interesse econômico de longo prazo. Isso soa incrivelmente atual. Lembra muito o debate de hoje sobre o valor da biodiversidade, da floresta em pé. Exatamente. É uma visão pragmática da sustentabilidade. Muito, muito à frente do tempo dele. Ele via a destruição do ambiente não só como um problema ecológico, mas como um desperdício econômico e um risco para o futuro do país. E nesse cenário todo político, de ideias, não dá para esquecer a Imperatriz Leopoldina, né? As fontes sempre parecem colocar ela como uma aliada importante do projeto do Bonifácio. Ah, sem dúvida. A Leopoldina, que também tinha formação científica e era super interessada na natureza do Brasil, parece ter sido bem influenciada pelo Bonifácio. As fontes indicam que ela não só apoiou firme a ideia da independência, como teve um papel-chave em momentos decisivos, encorajando Dom Pedro a romper com Portugal, como naquela carta famosa que ela manda para ele pouco antes do 7 de setembro. A sintonia intelectual entre ela e o Bonifácio parece ter sido importante na corte. Falando em personalidades, as fontes pintam o Bonifácio como uma figura complexa também no jeito de ser. Gênio, erudito, estrategista, mas não era flor que se cheire, né? É o que dizem. Os relatos descrevem ele como alguém de temperamento forte, impaciente, às vezes visto como autoritário, meio arrogante. Traços que, segundo o Caldeira, podem ter piorado com a idade e com a surdez que ele teve nos últimos anos. A relação dele com o Dom Pedro, por exemplo, foi de altos e baixos. Ah, é? Tinham afinidades, uma certa cumplicidade. O Caldeira até sugere um gosto comum pela farra em alguns momentos, mas também rolou muito atrito. Durante o exílio, o Bonifácio chegou a escrever cartas privadas detonando Dom Pedro, chamando de ignorante, analfabeto político. Era uma relação intensa, cheia de contradições. Mas, olhando para trás, apesar das derrotas pessoais dele, a demissão, o exílio, a constituinte que ele ajudou a criar ser dissolvida, o projeto central dele, de um Brasil unido numa monarquia constitucional, acabou vingando, né? O Brasil não se espatifou. Exato. A estrutura principal que ele ajudou a montar aguentou o tranco das crises do primeiro reinado, do período regencial. A unidade do território foi mantida e a monarquia constitucional, mesmo aos trancos e barrancos, acabou sendo o regime que governou o Brasil por quase todo o século XIX. Nesse sentido, o legado da visão estratégica dele foi duradouro, mesmo que as propostas sociais mais avançadas tenham ficado na gaveta por décadas. Então, tentando fazer um resumo do que a gente viu aqui nessas fontes. José Bonifácio não é só o patriarca. Ele surge como um estrategista político pragmático fundamental para costurar a unidade brasileira naquele momento crítico da independência. Ele fez o que parecia quase impossível. Juntou grupos inimigos em torno de um projeto mínimo de nação. E mais que um simples articulador, né? Ele tinha uma visão de Brasil muito particular e avançada para a época dele. Uma visão que apostava na unidade cultural do povo, que buscava integrar, mesmo que de forma gradual e, para os padrões de hoje, tutelada, negros e indígenas como futuros cidadãos. Uma visão que já pensava em sustentabilidade ambiental junto com o desenvolvimento econômico. Uma figura de contrastes, né? Fascinante. Um cientista de ponta que virou político por necessidade, um monarquista que defendeu a Constituição liberal, um cara que propôs abolição, mas teve escravos.
Um visionário com ideias do futuro, mas também um homem descrito como difícil, impaciente. A complexidade é a marca dele. E a relevância de olhar para ele hoje, em 2025? Talvez esteja justamente na questão central que o Bonifácio encarou e que continua aí, né? O que, afinal, une os brasileiros? O que nos mantém como nação, apesar de todas as nossas diferenças e divisões imensas, sociais, regionais, econômicas, e hoje tão fortes as políticas? A aposta do Bonifácio numa cultura compartilhada, numa resiliência do povo, no potencial do território, que hoje a gente lê como capital natural, economia verde, ainda dá o que pensar. Ele nos força a perguntar: qual é o projeto comum que pode nos unir hoje, para além das polarizações? Fica uma reflexão final, né? Inspirada aí pela análise do Caldeira. Num tempo em que algoritmo, bolha de informação parece que só aprofunda as nossas divisões, que maçonarias modernas, quer dizer, que espaços de diálogo real, de negociação, de construir consenso, talvez até discretos, fora dos palcos polarizados, a gente precisa criar ou fortalecer para focar no que é essencial para o futuro do país. É um desafio que lembra a costura difícil que o Bonifácio teve que fazer 200 anos atrás. É um desafio e tanto. E vale notar, para fechar, que o Instituto para a Valorização da Educação e Pesquisa do Estado de São Paulo, para quem a gente preparou essa análise, busca justamente isso, fomentar discussões qualificadas, pautando seus conteúdos em temas-chave como educação, ciência e inovação. Áreas que, sem dúvida nenhuma, conversam com o espírito investigativo, científico e modernizador que animava uma figura como José Bonifácio. Com certeza. A gente agradece a companhia de todos nesta exploração da vida e do legado de José Bonifácio. Até a próxima.